pessoal, hoje estamos aqui com uma convidada especial para falar um pouco sobre o Agosto Lilás, terceira sargento Laura. Sou terceira sargento Laura, sou policial militar, sou componente da Patrulha Maria da Penha. Hoje a gente trabalha nessa missão de ser patrulheira, de estar auxiliando mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, Laura, para começar, o que é a Lei Maria da Penha e por que ela é tão importante na proteção das mulheres? Então, a Lei Maria da Penha, ela foi um marco na história, né, das mulheres, devido à luta da Maria da Penha. Então, ela iniciou no nosso Brasil em 2006 e esse ano, agora em agosto, dia 7, fizeram 20 anos, né, dessa legislação. E essa legislação, ela traz o quê? Mecanismos, formas de ajudar essa mulher que sofre violência doméstica. Então, é uma forma da mulher estar amparada legalmente para ela conseguir se livrar dessa violência. E com isso, que a legislação traz, ela traz consigo várias forças, várias redes de proteção para que essa mulher consiga realmente sair dessa violência, né? Um dos pontos positivos são as medidas protetivas. Então, que igual eu falo, que as medidas protetivas são para proteger a mulher mesmo. Então, com essa medida protetiva, o agressor é afastado do lar, ele não pode aproximar ela, né? Aí vai facultar, o juiz determina se é 100, 200, 300 metros. Ele não pode entrar em contato com ela via telefone. Então, qualquer momento que ele estiver tendo essa conduta, ele vai estar descumprindo essa medida. E esse descumprimento, ele é como se é um crime. Às vezes a pessoa não leva tão a sério o descumprimento de medida protetiva. Ah, descumpriu medida, está no papel. Não, esse descumprimento de medida é cometimento de um crime. É como se ele estivesse furtando, roubando. Então, se ele aproximou da vítima, se ele mandou um oi para ela liga para a polícia informando a situação e ele vai ser preso. Já se torna infração. Isso, se torna um descumprimento de medida. E a segunda pergunta é: o que é Patrulha Maria da Penha e qual é o papel dela dentro da Polícia Militar? A Patrulha Maria da Penha, eu costumo dizer que ela é um policiamento especializado dentro da polícia, especializado no sentido de prevenção e apoio, né, às mulheres vítimas de violência. Então, essas mulheres que elas têm a medida protetiva e naquele momento elas solicitam o auxílio da patrulha, serem assistidas pela patrulha, aí a Patrulha Maria da Penha faz o cadastro dessa medida protetiva, visita ela na casa, visita ela no local. A gente passa a saber, né, como ela está vivendo, se o agressor, o autor do fato, continua importunando ela, de que forma. E a gente passa a saber como que ela está, para o quê? Para que ela consiga restabelecer essa vida dela novamente longe da violência. Certo. Como funciona o trabalho da patrulha no acompanhamento das mulheres que já denunciaram uma situação de violência? Então, a patrulha, ela atua com vários parceiros, né? Quando a gente visita a mulher e a gente vê que ela tá, a grande maioria está na situação de desempregada, por não estar trabalhando, a gente solicita da assistente social, né? Uma cesta básica, solicita da assistente social aqueles cuidados básicos. Hoje a gente sempre informa também para essa mulher que o Estado tem o auxílio aluguel do programa Ser Família. E esse é um ponto muito importante, porque essa mulher, ela se sente mais encorajada a romper esse ciclo, pois o auxílio aluguel ele dá um valor de R$600. E esse valor de R$600, ela consegue pagar um aluguel mesmo estando desempregada. E esse benefício é um benefício que ele sai em 48 horas praticamente, e ela passa a ter uma casa, uma moradia para viver com seus filhos, né? A gente aciona assistente social para estar auxiliando nessas questões sociais, atendimento psicológico, tudo para que ela consiga realmente uma rede de proteção, para que ela consiga se livrar mesmo dessa vida de violência e se restabelecer novamente. Certo. E quando a Polícia Militar recebe uma ocorrência de violência contra a mulher, quais são os primeiros procedimentos a serem realizados? Então, a Polícia Militar vai na casa dessa mulher, vê, né, a situação, já naquele momento ali já separa o agressor da vítima, a vítima ela é conduzida num veículo e o agressor no outro, já não passa mais a ter contato um ao outro. Essa vítima, ela também é levada na central de atendimento, né, já fica também já separada num outro ambiente que o agressor. Então tem todo um protocolo de atendimento da situação de violência doméstica.
tudo para que essa mulher que passou por essa violência, ela se sinta mais acolhida, ela se sinta sem ser julgada naquele momento. Então, o nosso protocolo hoje, nós temos, dentro do POP, que é o procedimento operacional padrão, nós temos a forma desse atendimento. Então, separa-se a vítima, leva, registra o boletim de ocorrência e a gente deixa na delegacia da mulher para que ela passe a ter os outros procedimentos que vai ter durante o processo. Certo. Muitas pessoas associam violência apenas à agressão física. Quais outros tipos de violência contra a mulher precisam ser reconhecidos? Eu costumo dizer que a pior violência que existe é a violência psicológica. E ela, infelizmente, não é tão falada, né? A violência, a gente fala, Maria da Penha apanhou, violência doméstica, só leva a gente a pensar, a princípio, nessa agressão física, né? Na violência física. Porque é comum, é normal, a gente sempre está ali, a gente vê o roxo é visível. Mas o pior roxo e o roxo que a gente tem que combater e saber identificar é a violência psicológica, é essa violentação mental. Porque esse roxo, ele deixa o roxo na alma, né? É aquele roxo interno, aquele roxo que ninguém vê e é aquele roxo que realmente deixa a mulher com baixa estima, deixa a mulher desmotivada para trabalhar, deixa a mulher desmotivada até arrumar a sua própria casa, a se arrumar, ela deixa de se validar como mulher, de se enxergar. E a parte mais triste nessa situação é que ela sofre essa violência dentro do lar. Que eu costumo dizer que o lar tem que ser aquele local confortável, gostoso. Eu falo, vou voltar para minha casa, ou eu estou na minha casa é um ambiente saudável para mim e para os meus filhos. E infelizmente, essa mulher e seus filhos, elas são violentadas dentro daquele local que deveria ser um local seguro. E passa a ser um local de extrema violência. E não é só a mulher que sofre ela, né? Infelizmente, os filhos também passam a vivenciar isso, passam a ver isso. E a violência psicológica, ela tem que ser bem difundida com bastante informação para a mulher entender. Porque eu costumo dizer que a violência psicológica ela é muito tênue, ela é bem difícil de identificar. Porque a mulher às vezes fala assim, não, ele falou aquilo brincando, ele me humilhou hoje brincando. Aí no outro dia, ele vai e faz também, né, ameaça ela, tem outras situações, né, fala, se você largar de mim, né, eu não vou, vai acontecer alguma coisa, alguma situação. Então aquela mulher começa a viver naquele mundo ali psicológico, naquele terror, né, e a violência psicológica, ela é, para mim, a pior violência que existe. E tanto que ela é 68% da violência que as mulheres sofrem é a psicológica. E também a gente tem a violência moral, que são violências que são, quando se fala do crime, injúria, calúnia, difamação, é a violência moral. A violência moral é quando o cara começa, né, o agressor começa a ofender a mulher. Ele começa a falar para ela que ela não faz nada, que ela é incompetente, ou começa a falar, você está me traindo com fulano, né? Então são todos esses crimes que entram na esfera da calúnia, da difamação e da injúria, a violência moral. E a outra violência também é a violência sexual que existe, né? Essa violência sexual, às vezes a gente pensa assim, violência sexual, só sexo. Não, a violência sexual é a partir do momento que no relacionamento você hoje não está a fim de dar um beijo e a pessoa quer te obrigar a fazer isso, é uma violência sexual. Não só o ato sexual em si, né, que às vezes a pessoa não está querendo realizar, mas outra coisa também, divulgar fotos, né, é uma forma também de estar ali ameaçando, se você largar de mim, eu vou divulgar aquela foto, uma foto, né, um nudes, alguma situação. Outra violência também, que é bem importante, é a violência patrimonial. Eu costumo dizer que é bem fácil a gente ligar, porque a patrimonial requer o quê? Requer relacionado ao patrimônio, ao telefone que a pessoa pega ali porque o companheiro está vendo ali alguma situação, ou ele chegou de serviço e não tem a janta e a mulher está deitada vendo um celular, ele cata o celular e joga no chão e quebra.
essa é uma violência patrimonial. Então, tudo relacionado ao patrimônio, na casa, chegou, quebrou a televisão, né, é uma violência também. E a violência vicária, que é uma violência agora, que há 3 meses foi inserida na nossa legislação, e graças a Deus nossa legislação ela vem sofrendo várias alterações significativas, incluiu-se a violência vicária, que antes era só 5 violências que tinha. E essa violência vicária é a violência quando se trata da pessoa, do autor do fato, ele querer atingir pessoas próximas à mulher, para violentar ela. Como a gente vê, infelizmente, hoje na televisão, os homens que matam os filhos, né? Às vezes eles têm um animal doméstico, ele vai e quer pegar o animal doméstico da mulher. Então, usa essa violência vicária, usam os filhos ou usam pessoas, né, do convívio da mulher que a mulher gosta ou animal de estimação. Então, Acaba mexendo no emocional. Isso, e faz isso justamente para ferir e para a mulher se sentir culpada. Ah lá, a mulher perdeu 2, 3 filhos por conta que o cara, né, o ex-companheiro dela matou os filhos só para a mulher sofrer, pura e simplesmente para ver o sofrimento dela, porque ela já não queria mais saber dele, já havia bloqueado, né, já havia terminado aquele relacionamento e ele vai onde mais sofre, né, na mulher, que é os filhos. E essa é a violência vicária que ela foi inserida na nossa legislação em torno de 3 meses atrás. Querendo ou não, em questão da violência psicológica, o terror que é criado na mente da pessoa. É criada aquela bolha, aquele medo todo, ela não consegue fazer nada e acaba se fechando com todo mundo. E é pouco falado. Isso mesmo. E a violência psicológica, ela é uma das piores, né? Igual eu falo, para mim, ela é pior que a física, porque pelo menos a física, você consegue identificar um roxo, você vê um roxo e você fala, o que aconteceu? O que você está passando? E a violência psicológica não, a pessoa se fecha, né? A pessoa se ostra. Ela fica ali e você não é capaz de identificar que ela está sofrendo aquilo. E como a polícia consegue identificar situações de ameaça, violência psicológica, perseguição ou controle dentro de um relacionamento? Então, eu falo que aí está a importância da denúncia, né? A gente só consegue auxiliar a vítima, a ela quebrar esse ciclo, a ela sair dessa situação quando há uma denúncia, né? E é por isso que a gente vem nas escolas, nós fazemos essa questão da prevenção, das palestras, para que encoraje as pessoas, e não só a vítima. Às vezes você é amiga de uma pessoa e está sabendo que ela está passando por aquilo, e fala, mas ela me pediu segredo, me pediu para me guardar, né? E é importante que você fale, porque a partir do momento que você fale, não só está ajudando a pessoa, mas às vezes está salvando a vida dela. Às vezes aquela pessoa já está ali naquela situação que vai acontecer. Igual eu falo, o feminicídio, a pessoa nunca vem e mata uma mulher. Ela vem e mata uma mulher porque ela já passou por vários tipos de violências psicológicas, né? Violências morais, violência patrimonial. Então, de todas essas violências, chega um tempo que a mulher perdoa, ela dá uma segunda chance, uma terceira chance. Ele nunca vai ser capaz de me matar, e infelizmente acontece esse feminicídio. Então, para a gente identificar essa ameaça, essa situação que está acontecendo, a gente precisa de que pessoas denunciem, né? Tem um 180, que é uma denúncia anônima, ela funciona 24 horas por dia, esse canal 180. Tem o 190, que é para urgência e emergência. Para qualquer situação, precisou, a polícia também está 24 horas na rua. Eu costumo dizer assim que nós temos uma viatura por cada bairro. Então, assim, no mais tardar, a polícia consegue chegar ali em 3 minutos, 2 minutos, para auxiliar essa pessoa. E em qualquer situação, não só em violência doméstica, né? Já pegando o mesmo tema da denúncia, por que muitas mulheres acabam tendo dificuldade para denunciar ou saindo de uma situação de violência? Porque falar do onde está doendo, falar do que sofre e falar de coisas tristes e ruins não é fácil, né? Eu não quero vir falar para o meu colega, para minha amiga, eu estou passando por uma situação difícil. É muito difícil porque a gente tem medo de que o outro julgue a gente. A gente tem esse medo. Mas espera aí, mas está acontecendo com a Maria ali, eu vou, desabafo e minha colega conta para o outro, e a gente começa nessa situação.
E então a primeira dificuldade que essa mulher encontra para ela contar para alguém é essa situação. Eu vejo assim, a gente vem em atendimentos com patrulha, a gente pergunta, né, tem no nosso relatório a pergunta lá assim, sua família sabe do que aconteceu? A grande maioria da família não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque tem vergonha da família falar assim, foi violentada, né, psicologicamente, sofreu aquilo. Então a pessoa esconde da família. E não, gente, o primeiro passo que a gente tem que buscar ajuda é da nossa família, seja positivamente, seja negativamente. Porque a nossa família é quem vai estar ali para apoiar, né? E se às vezes a gente não tem esse apoio, né, a gente não tem essa ajuda familiar, principalmente vocês no âmbito escolar aqui, vocês têm a coordenadora, né, ou vocês têm psicóloga, vocês têm assistente social, hoje vocês têm uma rede de apoio muito boa na escola, né, que era uma coisa que antigamente não existia. Então vocês têm que buscar o quê? Essa ajuda, esse encorajamento. Então as mulheres que estão sofrendo essa violência, eu costumo sempre dizer, gente, é difícil, mas vamos denunciar, vamos buscar essa ajuda. Por quê? Porque tem uma rede de apoio pronta para te ajudar, para sair desse ciclo de violência. E a dependência emocional, ela é o segundo fator, né? Eu costumo dizer que, às vezes a pessoa fala, não, é dependência emocional. Não, eu falo que primeiro é a questão do julgamento. É a gente, né? A gente vê que nós estamos aí nesse mundo digital, né? Nas redes sociais, e tudo que é postado é o quê? É o bonito, é a comida bonita, é a comida gourmetizada. A gente não posta lá o arroz, feijão, o bife, né? A gente posta a comida gourmetizada, a gente posta coisas boas, coisas bonitas, né? É lógico que ninguém também vai ficar postando, chorando, triste, ou acontecer tal coisa. Não, então esse julgamento é difícil fazer com que a mulher denuncie. E a outra é a dependência emocional, que infelizmente faz com que a gente olhe para a mulher e fale, ela não sai porque ela consegue arrumar um emprego, tá com a pessoa por conta do financeiro. Tá com a pessoa, começa a julgar, tá com a pessoa por conta daquilo. Não, é a dependência emocional. Ela faz com que essa mulher não busque coragem, não busque força, por conta de todas essas violências sofridas, psicológicas, sem autoestima, ela não consegue se encorajar e buscar essa ajuda. Tá. E qual é a importância da família, dos amigos e da sociedade no apoio a uma mulher que está passando por violência? Muito, extremamente, muito importante. Primeiro, igual eu falo, primeiro a nossa base familiar, né? A gente tem que ter a ajuda, igual vocês jovens, né? Tem que buscar os pais ou responsável, é a primeira rede. Às vezes independe, desde a nota baixa, desde a simples nota baixa ali, a questões de violência, bullying, tudo que se sofre, né, dentro da escola, a gente tem que informar o pai. Mas vou falar pro meu pai, tô vergonhado. Não, gente, é a primeira rede de apoio que a gente tem, a família. Eu, até hoje, quando eu preciso, eu busco minha mãe, né, para me apoiar, para me ajudar. Então a gente tem que ver a família como essa fonte de apoio, né? O pai, a mãe, o responsável pela gente. E quando às vezes não tem condição de recorrer a essa rede de apoio, a gente busca, né? Vocês estão na escola, eu falei agorinha há pouco, eu reforço. Vocês têm aí psicóloga, vocês têm assistente social, pessoas que vão ajudar vocês, né? Então vocês têm que buscar essa ajuda. E as pessoas que estão sofrendo essa violência, né? Enfim, qual for essa violência, busque ajuda, né? Busque apoio para poder estar restabelecendo a vida novamente. Quando uma situação de violência doméstica pode apresentar sinais de que existe um risco maior para a vítima? Então, esse risco, quando nós, Patrulha Maria da Penha, nós visitamos a vítima, nós fazemos um relatório. E esse relatório a gente analisa o grau de risco. São perguntas para saber, a primeira coisa a gente pergunta, depois da medida, ele tem importunado? Ele está importunando como? Via WhatsApp, perseguindo, indo no trabalho, indo na casa. E a gente vê quantas vezes na semana. Uma vez na semana, uma vez no mês, como que está perturbando. Então, aí isso faz com que a gente... Por isso que nós visitamos a vítima. Nós visitamos a vítima para saber o quê? Pós-medida. Eu falo assim que a Polícia Militar ela é responsável pelo primeiro atendimento, quando aquela mulher pede ajuda da polícia, né? Liga no 190 ou vizinhos, alguém denuncia no 190
A polícia vai lá, passa por toda a situação, chega no judiciário, medidas protetivas, e quando as medidas protetivas são encaminhadas para nós, da Patrulha Maria da Penha, nós vamos lá e visitamos essa mulher, né? E essa visita, nós analisamos esse grau de risco por meio desse formulário, né? Por meio desse relatório. E a gente vai fazendo essas perguntas para ela. E aí a gente vê o quê? Fala, não, peraí, essa aqui o grau de risco está alto, né? Um possível caso de feminicídio. Porque separa e volta. Aí o agressor, às vezes ele é usuário de drogas, aumenta mais ainda a possibilidade dessa mulher, né, de chegar lá bem transtornado e fazer algo de ruim para a mulher, para os filhos. Então a gente vai analisando por meio de um formulário esse grau de risco e a gente separa, fala, ó, esses aqui são as mulheres que têm um grau de risco elevado, esse médio, esse baixo. E a gente vai organizando conforme essa devolutiva delas. Se tá, a gente vê e fala, não, é um caso de pretenso feminicídio. E a gente passa também a acompanhar mais essa mulher também. Tá. E falando sobre o feminicídio, o que caracteriza esse crime e por que a prevenção de situações de violência é tão importante? O feminicídio, ele, infelizmente, né, como a gente fala, ele se trata de gênero, né? São homens que, eu costumo dizer que pelo simples fato de não entender o não. Eu falo assim, que é tão simples um não, né? A gente é condicionado lá desde pequeno, né? Quando a mãe fala, não pode fazer isso, a gente fica ali bicudinho, com raiva, mas aquele não é pedagógico. Por que é pedagógico? Para quando a gente chegar na vida adulta, né, principalmente na fase de relacionamentos, porque relacionar é complexo, relacionar não é fácil. Se vocês têm agora aí a fase do relacionamento de amizade, quem namora já tem aquela fase do relacionamento do namoro, né? Então, relacionamento, ele é doação, né? Então, a partir do momento que você se relaciona com o outro e o outro não entende ali a sua privacidade, o outro não entende que aquele momento ali ia ser um momento reservado, o outro não entende o seu não, né? Aquele não que ele tinha que ter aprendido lá na fase lá de criança, entendido não, quando a mãe deu os vários não, é que inicia-se o feminicídio. Porque quando a mulher fala pro companheiro dela, ó, eu não quero mais me relacionar com você, por isso, por aquilo, ele já entende que aquilo ali, que a mulher é uma posse dele, que a mulher é uma propriedade dele. Ela não tem essa autonomia de dizer não para ele. E infelizmente o que a gente acompanha é o quê? Que homens que depois do término do relacionamento, de não entender esse não, ele passa a perseguir essa mulher no serviço, ele passa a perseguir ela na academia, né? Ele passa a ir na casa da ex-sogra, porque ele sabe da vida da mulher, ele sabe da rotina dela. Ele sabe onde ela trabalha, ele sabe os locais que ela frequenta, então ele passa a stalkear ela, passa a fazer essa pressão com ela. E essa mulher, infelizmente, mesmo depois, demora-se ela ter uma paz completa, né, por conta disso. E aí esses homens que fazem isso, que é a grande maioria depois do término do relacionamento, que é onde chega na questão do feminicídio, que é onde ele pega e vê, né, e que a gente vê aí a nível de Brasil, né, no nosso estado de Mato Grosso, que infelizmente hoje é o terceiro no ranking do feminicídio, infelizmente, e no mundo, o Brasil, ele é o quarto do ranking no feminicídio, e graças a Deus, né, no nosso município, há 3, né, eu falo assim, que é na nossa regional, né, no nosso CR, há 3 anos a gente não tem nenhuma situação de feminicídio, mas só que tentativas de feminicídio, infelizmente, praticamente toda semana a gente tem no nosso município, né? E graças a Deus a polícia consegue ser exitosa e consegue evitar, né? Para que o quê? Para que não seja um feminicídio, mas que constantemente tem homens que usam, né, por meio de faca, né, por meio de vários objetos, arma de fogo, ceifar a vida da mulher, pura e simplesmente por não entender o não entender que naquele momento ela não quer mais ele, e ele acha no direito de ter aquela mulher como propriedade, e se ela não ficar com ele, não fica com mais ninguém, e acontece infelizmente o feminicídio, o crime de feminicídio. No relacionamento é importante saber o limite um do outro, saber até onde tem que chegar, para não acabar
chegando em caso de agressão psicológica, física. Isso. Eu costumo dizer assim que a gente tem que, a violência no total, né, na sua plenitude, que a gente tem que saber entender quando é controle, quando aquele amor é disfarçado de ciúme, né? Porque o ciúme ele existe, ele é um sentimento como qualquer outro, a raiva existe como qualquer outro sentimento, mas não é porque eu tô com raiva, não é porque eu tô com ciúme que eu vou ali tirar a vida de uma pessoa, né? Eu, Sargento Laura, eu sou policial, eu ando com a arma. Imagine se toda vez que eu tivesse, eu não tenho raiva, tem, é um sentimento normal, mas nós temos que aprender o quê? A controlar o nosso emocional, a gente ter o controle nosso. Então imagine se eu ficasse com raiva ali e saísse atirando em todo mundo, né? Então, e é isso que acontece, são pessoas que não conseguem se controlar, estava naquele relacionamento, deixou a mulher, acabou afastando da família, afastando dos amigos. Essa é uma das primeiras situações que a gente tem que observar, porque a gente não pode se anular, não pode deixar de ser quem a gente é pelo outro. A partir do momento que ele fala, não posso andar com a Maria, não posso andar com a Isabela, porque eu não gosto dela, pelo simples fato dele não gostar dela, ele já está querendo o quê? Que eu deixe de conversar com ela, porque quando a gente tem amigos, pessoas ao redor que tá fora da situação, elas vão nos orientar, falar assim, eu tô vendo que tá acontecendo isso assado, familiares, vão falar, tá acontecendo isso, eu tô vendo. Então ele passa a tirar todo mundo da vida da pessoa, deixar ela isolada, é justamente para isso, para não ter ninguém que vá auxiliar ela a virar chavinha. Existe alguma relação entre agressões e ameaças que acontecem antes e casos que acabam chegando ao feminicídio? Isso, existe. Em todo feminicídio ele vem isso, né? A gente vê que quando o crime do feminicídio acontece, é porque ele veio isso. Ele veio ameaças, ele veio stalking, perseguições. A gente tem casos, né, de pessoas, de vítimas que são assistidas, né, nossas, que o homem vai lá, que ela já bloqueou no WhatsApp, bloqueou tudo na rede social, ele tem a conta bancária dela, ele fica mandando Pix, lá de 1 centavo para poder mandar mensagem ofendendo a mulher, né, porque ele tá o tempo todo querendo que ameaçar, ele é acostumado a ter o controle, ameaçar essa mulher. É por isso que eu falo que o medo, ele vai tomando de conta desses relacionamentos, né? Então, a ameaça com certeza está presente, o controle, lógico, essas humilhações, todas essas situações que essa mulher passa e ela vai passando, acreditando que o quê? Que o outro vai mudar, porque essa é a grande situação do ciclo. O ciclo da violência, ele começa lá com aquela discussão que o homem discute, começou uma discussão, e é normal o ser humano discutir. O que é normal é essa discussão iniciar uma violência, uma agressão. Não é normal essa discussão virar xingamento. Não é normal essa discussão virar uma humilhação contra outra pessoa. Discutir, todo mundo discute. Então, essa discussão, ela vira o quê? Um xingamento, uma humilhação, uma ofensa. Aí começa a violência. E depois dessa violência, ela vai entrar para o estágio da explosão, né? Que é onde concretiza, né, essa violência física. Às vezes está conversando, bate na mão, segura no braço, e depois entra naquela fase da lua de mel. Essa fase da lua de mel é quando a mulher perdoa. Ela fala assim, não, vou te perdoar dessa vez. Ele promete, não vou fazer mais isso. Traz flores, traz café da manhã na cama. Toda aquela situação vira aquele início de namoro de novo e a mulher perdoa. Só que passa um pouquinho e um pouquinho mesmo, né, menos de semanas, começa de novo uma discussão, e nessa discussão ele vai agredir ela verbalmente, vai agredir fisicamente, vai agredir moralmente e começa. Então, até que a mulher consiga sair desse ciclo e essas chances, de segunda chance, terceira chance, chega, infelizmente, no feminicídio. E aí é onde a gente tem que ligar o alerta, é onde essa mulher tem que buscar ajuda. Ela viu que na segunda, terceira, quarta vez o relacionamento só está piorando, é aquele violentômetro, né? Aquele termômetro, ele só vai crescendo para explodir. E aí é onde chega a questão, infelizmente, do feminicídio. Tá.
qual é a importância do Agosto Lilás para conscientizar a população sobre a violência contra a mulher? Muito importante a questão do Agosto Lilás. Inclusive, o lilás, ele é a cor que representa a cor que representa hoje a violência doméstica, né? O Agosto Lilás, ele pega todos os segmentos, todas as instituições hoje no nosso país, né, não só em Barra, mas no nosso país, e começa o quê? A trabalhar com essa prevenção, com essa conscientização, começa por meio de palestras, mostrar quais tipos de violência, para se identificar ela, trabalha-se na saúde, trabalha-se na assistente social, trabalha em vários ramos, né, da sociedade, para poder chegar a toda a população quais são essas violências, como buscar apoio, como sair dela, como buscar ajuda, qual rede de proteção, qual forma que a mulher consegue sair dessa violência. Então é um mês inteiro dedicado para essas ações. Ações essas que quando a mulher consegue ligar, pedir ajuda e romper esse ciclo, né, ela consegue ser uma nova mulher novamente, consegue ter condição de criar seus filhos, consegue voltar a trabalhar, consegue viver com dignidade. Mesmo depois de tantos anos de criação da Lei Maria da Penha, por que ainda é tão importante continuar falando sobre esse assunto? Porque como lei, né, elas vão passando por várias atualizações, né? Que é igual eu falei para vocês aqui que foi inserido agora a sexta violência, que é o vicaricídio, que era algo que vinha acontecendo já, e a lei agora colocou como mais um tipo de violência e um crime. Tem um novo crime chamado vicaricídio, né? Que é quando o homem chega a matar, né? A violência vicária é quando o homem lá começa a ameaçar o filho, ameaçar que vai fazer algum mal com o cachorro. Essas ameaças são dentro da violência vicária. E o vicaricídio, ele é um crime que acontece quando o homem ele mata os filhos ou alguém importante na vida daquela pessoa e foi colocado como um crime também hediondo. Então a lei ela é importante porque é ela que dá o respaldo, é ela que dá esses mecanismos que a gente fala para poder ajudar. E quando a lei foi criada, até hoje, né, esse mês de agosto, dia 7 de agosto, que fez 20 anos dessa lei, ela foi atualizada, ela é reformulada. Então, todas essas mudanças que fizeram e trouxe ela até agora é importante para que possa validar essa vida, né, sem violência da mulher. Então, por isso que sim é importante, porque ela vai atualizando. Igual essa violência vicária e o vicaricídio são algo agora de uma reforma que a lei passou há 3 meses atrás. Então, por isso é a importância de estar sempre falando da lei. Trabalhando na Patrulha Maria da Penha, o que você aprendeu sobre a importância de ouvir e acolher uma mulher que procura ajuda? Esse acolhimento, e principalmente esse acolhimento sem julgar, e esse parar e ouvir o outro, é de extrema importância. Às vezes a gente visita uma mulher e nessa visita, quando a gente chega, né, e eu falo infelizmente, né, infelizmente algumas choram, algumas relatam que, porque eu não separei antes, nossa, agora eu tô tendo uma vida com paz, né? Até elas se questionam por que eu não fiz antes isso e se culpam, né? Se culpam dessa situação. E o nosso papel é esse, o nosso papel é auxiliá-las nesse processo, dar esse acolhimento, dar esse ouvido, dar essa escuta para elas, né? Essa escuta sem julgamento, porque a gente sabe que a dependência emocional ela é igual uma dependência de qualquer outra forma, né? Uma dependência de droga, né? Então é uma dependência que é real e existe. Então essa dependência emocional é muito difícil da mulher sair, né? Às vezes a mulher passa no relacionamento 15 anos, às vezes passa no relacionamento de 20 anos, sendo violentada 20 anos e depois de 20 anos que ela consegue sair dessa vida de violência. Então a Patrulha Maria da Penha ela faz esse serviço de ouvir sem julgar e de acolher para proteger, para que o quê? A gente se coloca à disposição delas, para que elas saibam que a Polícia Militar está junto com elas para protegê-la realmente. Para que se faça valer essa medida protetiva, elas precisam saber que o quê? Que
quando o agressor chegar, elas vão acionar a gente e a gente realmente vai nelas. Então, nós somos uma dessa rede de apoio para que ela possa recomeçar a vida novamente. Para finalizar, que mensagem você deixaria para uma mulher que está passando por uma situação de violência e para as pessoas que podem ajudá-la? Denuncie. É assim, é difícil, mas hoje a gente vê, né, muitas situações, muitas mulheres que hoje não são estatísticas porque conseguiram pedir ajuda, porque conseguiram contar para o outro, né? Conte para uma amiga, conte para alguém, né? Ligue 190, tem um 180 que é um canal que é para denúncia anônima, né? Às vezes você está ali, relata vai lá no 180, relata o que você vem passando. E é muito importante essa denúncia, porque falar, né? Muito importante se falar, porque só vai quebrar o ciclo, você vai só conseguir sair dessa vida de violência, né? A mulher quando tem os seus filhos, só quando buscar uma ajuda, buscar uma denúncia, falar do que está acontecendo. Então, eu quero dizer assim que não tenham medo, né? Informe, fale, busque ajuda, fale o que está acontecendo, não tenham vergonha, não tenham medo, busque ajuda, porque quanto antes a mulher sair dessa vida de violência, ela vai ter muito mais vida para viver com dignidade, com qualidade, com paz, né? Então, busque ajuda. Liga 190, 180. E é isso, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado pelas falas, foi tudo muito bom. Obrigada, e eu quero aproveitar, deixar, né, o nosso carinho, a nossa gratidão por vocês terem nos convidado. Espero que a gente possa ter, né, passado um pouquinho do que o nosso serviço, do nosso apoio para essas mulheres, que as mulheres que estão passando por essa situação consigam identificar, consigam se sentir encorajadas, consigam entender que tem uma rede de apoio, né, que tem programas, auxílio aluguel, tem assistente social, tem uma rede de proteção por trás disso, que é capaz de ajudar elas verdadeiramente a sair dessa violência, né, para dar um respaldo, uma força para elas, a princípio, sair dessa situação de violência. Então, estamos à disposição de vocês, né, e quero deixar sempre essa fala de que o amor, ele não machuca. Né? O amor, ele nunca machuca e nunca deve machucar. Então, se você está vivendo uma situação de amor, né, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, e ele está te machucando, ele está te doendo, está fazendo você sofrer, é porque já é um sinal para você sair fora desse relacionamento e procurar ajuda.